Queridos, nós vamos estudar um pouco sobre o papel da igreja como uma igreja multiplicadora. É um estudo em que eu gostaria de trabalhar com os irmãos para preparar a igreja para o crescimento. Lembro bem que há anos atrás, quando estávamos com a nossa igreja, com o pastor Ricardo, nós fizemos um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico era um planejamento para 5 anos. E durante estes 5 anos nós projetamos o crescimento da igreja. Mas é interessante que temos observado que na igreja nós recebemos pessoas, elas ficam, depois elas vão, e aí a gente vai tendo esse ciclo. Algo está acontecendo que nós não temos uma multiplicação. Partindo do princípio de que igreja é o povo de Deus reunido no local, isso é igreja local, nós teríamos que ter um aumento numérico, isso pensando em números. Nós temos mostrado que a importância maior não é números, mas é a qualidade. Mas se nós temos o número chegando, o número se convertendo, a ideia era estar com o aumento. Então, em cima disso, nós temos aí a ideia deste estudo da igreja multiplicadora. Nós vamos observar agora no texto que está sendo projetado aí, de Atos 18, 9 e 10, é parte dele aqui. E em cima deste texto aqui, nós vamos pensar um pouquinho numa ideia para crescermos. O texto diz assim: continue a falar e não se cale, pois estou com vocês, e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então nós vamos observar, queridos, sobre o que é a igreja multiplicadora. O que é uma igreja multiplicadora? Aí a pergunta, talvez vocês tenham ideias do que seria esta igreja multiplicadora. E aí eu diria que a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Nós vamos multiplicar de forma organizada, de forma intencional, ou seja, eu tenho a intenção de multiplicar. E para isto, nós vamos ter que observar princípios bíblicos. E aqui neste estudo nós vamos encontrar aqui 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. Ou seja, eu estou aqui me voltando para a Igreja Batista do Tarumã. E o objetivo é o quê? É de cumprir a promessa da grande comissão. Está lá em Mateus 28. Mas depois vamos ver. Então nós temos que cumprir isso aí. Para alcançar isso, irmãos, é muito simples. Nós precisamos trabalhar de forma aritmética. Então vamos pensar num projeto da nossa igreja para 10 anos. Nós estamos em 2019, julho. Como estaremos daqui a 10 anos? Como estaremos em 2029? Aí está a matemática da multiplicação. Vejamos, de 1 a 2 anos, nós trabalharemos de 2 a 2. Qual é a ideia? É a irmã Conceição ganhando outra pessoa. Os primeiros 2 anos nós trabalharemos assim. Ganha essa pessoa para Cristo. É a irmã Mara ganhando uma pessoa. Então, parte-se aqui a 2. Então, 2. Você vai ganhando sempre uma pessoa. Você e outra fazem 2. Então nós vamos ter aqui discípulos, de 2 discípulos,
Depois, na segunda fase, que vai de 2 a 4 anos, aqueles 2 discípulos que você ganhou, você e mais outro, vão formar quanto? 4. E aí a gente vai trabalhando a multiplicação de 4 discípulos. São os 4 discípulos que você ganhou, eles vão ganhar 4. Então, nesse período de 2 a 4 anos, vão ser os 4 discípulos fazendo esse trabalho. E aí nós vamos aumentar. Aí o grupo passa a ser de 8. Tá vendo como a gente partiu de 2, depois de 4, depois de 8. Então, de 4 a 6 anos, esse processo ele vai se repetindo. Até chegar, irmãos, no múltiplo de 16, que seria um grupo, imagina, 16 pessoas. Aí a pergunta é, mas por que nós temos que partir assim, de 2, de 4, de 8, depois de 16? Por quê? Porque assim você prepara as pessoas para esta obra, para este trabalho, para este tipo de atividade. É o tipo de evangelização. E nós podemos fazer evangelização de várias formas. Interessante. Eu fui com os Cloudes para o passeio no Rio. E aí estava neste passeio os amigos, inclusive o pastor estava ali presente. E por coincidência ali o pastor sentou do lado, o pastor brasileiro sentou do lado do pastor Davi. E aí o pastor Davi aproveitou a oportunidade que nós estávamos no barco e ele tentou evangelizar o pastor. E aí depois, quando eu fui lá e apresentar o pastor, amigo meu, para o pastor Davi, aí ele disse, eu já o conheço, ele tentou me evangelizar. E eu fiquei feliz com isso aí. Você tem que perguntar. Eu fui com a Delmara a Cocil, e ali eu pedi o sorvete, alguma coisa assim, e aí o quebra-gelo foi, como é que é o seu nome? Fulano. Como é que foi o seu final de semana? Foi bom. Você foi à igreja? Mas fui. Ela era da igreja Quadrangular, e a outra da igreja Deus é Amor. Fiquei feliz. Eu digo, que legal, estou encontrando aqui pessoas. Mas se você não encontra, você aproveita ali e fala da necessidade daquela pessoa procurar uma igreja, conhecer um pouco de Jesus, e ali você começa o trabalho. E isto, aquela equipe que você ganhou, passa a ser seu parceiro de evangelização. Então, nos primeiros 2 anos, é você e o outro ali, olha, ganhando para Cristo. Depois, você vai multiplicar, você vai ter 4 fazendo isso. Queridos, nós vamos em 10 anos ganhar 4.800 pessoas. 4.800 pessoas. Isso que nós vamos ganhar. Se nós vamos ganhar 4.800 pessoas, nós poderemos ter uma membresia de 300 pessoas. Por quê? Porque nem sempre aquelas pessoas que você ganha para Cristo vão ficar aqui. Não vão. Porque nós plantamos para o reino. Nós plantamos para o reino. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. O que diz? A palavra de Deus diz assim: Cristo morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Presta atenção aí na primeira parte que está em negrito. Cristo morreu por todos os pecadores. Qual o objetivo da morte de Cristo? Para que essas pessoas que estão mortas nos seus delitos de pecado recebam uma nova vida. Isso que Paulo está dizendo. Sejam uma nova criatura e não vivam mais no pecado, não vivam mais para si mesmos, mas passem agora a serem servos de Cristo.
Então este aqui é o nosso papel a partir de agora. Então nós temos, amados, aqui a intencionalidade, né? E aí nós podemos observar essa ideia exemplificada nesses bonequinhos, né? Que vamos formar aqui. Lembra da multiplicação que nós vimos aí? 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai. Ela vai aumentando. E aqui queridos, o diferencial dessa visão aqui é o seguinte, é a unidade. Então nós temos um grupo que vai atrair outra pessoa, né? É o laranjadozinho ali, e ele vai formando ali a equipe. Nós vamos formando um time. Vamos formando um time. Imagina, estou eu e Delmara indo quarta-feira, lá na casa do irmão Eider, né? E eu preciso, queridos, que a igreja esteja orando, intercedendo, porque por certo ali nós teremos uma batalha espiritual. Teremos uma batalha espiritual ali, né? Não pelo casal, né? Ele e a esposa, né? Mas nós temos uma situação ali em que a pessoa que está agora morando lá, ele apresenta-se algo de muita necessidade de libertação, E aí está indo lá a irmã Climeia, né? Vão estar também. E aí daqui a pouco nós vamos tendo outras pessoas que vão agregando. Esse grupo, ele vai se fortalecendo. E ele vai continuar a aumentar, a expandir, ao ponto de nós podermos alcançar várias casas ao mesmo tempo, né? É a intencionalidade da multiplicação. E aí nós vamos trabalhar isso como uma árvore. A Delmara gosta muito de árvore, né? Ela deu para quando nossas filhas casaram uma árvore de um material tipo borracha, plástico, né? E quando nós estivemos em Portugal, ela comprou lá em Porto uma medalhão com uma árvore também. Ou seja, a árvore tem um significado todo especial. E essa árvore aí é uma árvore que tem o quê? 5 galhos, né? Então nós vamos trabalhar, queridos, estes princípios aí, tá? Primeiro, nós vamos começar pela oração. E é o que temos feito. É o papel da intercessão, é orando, né? Orando, é a oração. Depois nós vamos ter a evangelização discipuladora. Bom, depois nós vamos precisar formar líderes. É a formação de líderes que pode acontecer, né? Desde a escola bíblica dominical, isso aí é fundamental e importante, como cursos, né? Curso de evangelização, curso de musicalização, curso de serviço, que pode ser trabalhado dentro da própria igreja local, né? Depois, quando a igreja começa nesse processo a crescer, há uma necessidade de plantação de igreja. Plantação de igreja, entendam, não é construção de templo, não é construção de templo. Plantação de igreja. Eu estive visitando o irmão Salvador Gibbs, né? O irmão Salvador Gibbs fez um desafio para esta igreja, né? Para ele construir um templo, no quilômetro 150 da BR, e ele quer doar para uma igreja tocar aquele trabalho. Ele disse: pastor, queria que a nossa igreja assumisse esse trabalho, né? E aí nós precisamos, queridos, assim, de que alguém se desperte para aquela obra, dizer: eu não quero assumir aquele trabalho, eu quero assumir aquele templo e cuidar da igreja ali. Então é plantação de igreja. O templo, nós já temos um, agora nós precisamos da igreja, nós precisamos de uma liderança. Para isso, o passo inicial, a formação de líderes. E tudo, irmãos,
vai partir do quinto ponto, que é a compaixão e graça. Compaixão e graça. E aí nós temos esses aspectos aí da igreja multiplicadora. Elas vão trabalhar como se fosse uma engrenagem, tá bom? Como se fosse uma engrenagem, né? Então nós temos aí a oração, a evangelização discipuladora, né? Que pode ser observado no próximo slide, a formação de líderes, a plantação de igrejas, a compaixão e graça, tá? Então vejam aí como funciona essa máquina, né? Essa engrenagem, né? Uma está atrelada à outra, né? Cada uma com o seu significado aí através deste slide. Vamos ver item a item, né? Que é o primeiro. Qual é o primeiro aí? É aquele do centro. O que é o do centro? Quem lembra? O IEM. É igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora, queridos, é o que? É a visão de multiplicação intencional, baseada nestes 5 princípios aí, princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão, né? E aí nós temos o azul, vamos ver esse azul aí, que é OC, O cedilha, né? OC cedilha, né? Que é oração. Amados, a oração, ela não deve ser uma oração eventual para os momentos de crise. Não. Nem tampouco a oração casual do dia a dia. Quando nós falamos de oração, é o que? É orar o tempo todo sem cessar, né? E era isso que a igreja primitiva fazia. Eles faziam da oração parte do estilo de vida da igreja. Então, para termos uma igreja multiplicadora, a igreja ela tem que começar a entender esse papel. Exemplo, estou com uma equipe indo para uma visitação, eu tenho que ter uma outra equipe aqui para a intercessão. O pastor vai fazer aconselhamento quinta e sexta-feira em casa, talvez na sexta aqui. Então eu preciso de uma equipe orando, intercedendo, né, para que haja quebrantamento. Então são situações. E aí nós temos o ED, que é o laranjadozinho. O laranjadozinho é o que? Evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora é dessa aí que os discípulos, queridos, eles compartilham o evangelho em tempo e em fora de tempo. Esse é o papel importantíssimo, fundamental. E é nesse momento que nós vamos estabelecer relacionamentos discipuladores. Nós vamos buscar. Por exemplo, a irmã Rosária, lá no seu trabalho, quando o cliente chega, ela vai começar ali relacionamentos discipuladores, né? E a irmã Conceição, quando estiver fazendo caminhada, né, que parar para respirar, né, encontrar alguém, vai disciplinar, né? É a Mara, quando receber lá no seu trabalho, né, as pessoas que chegam lá para o final de semana, que servia aquela feijoada gostosa que só ela sabe fazer, ela vai aproveitar e falar da água da vida, porque quando você come dá sede, né? E aí a gente tem métodos, né, de poder chegar, né? Então o processo, queridos, de evangelização, ele estará incompleto se não andarmos algumas milhas com as pessoas. Nós precisamos o quê? Compartilhar
verdades e vida. Ou seja, compartilhar o teu dia a dia, aquilo que você faz. Por isso, nós temos hoje o projeto Radical Amazônico, onde eles ali compartilham com o ribeirinho o que eles fazem, cortando juta, plantando mandioca, fazendo as atividades. E aí nós temos o verde lá em cima. O verde é o quê? Formação de líderes. Formação de líderes. E a formação de líderes multiplicadores, eu diria, é a chave aqui dos planos do Senhor Jesus de chegar até os confins da terra com as boas novas de salvação. Isso é o plano. A igreja com líderes sem visão e que não investem na formação de novos líderes, queridos, dificilmente passará de uma geração. Então nós precisamos investir. Precisamos investir. Eu sonho com esta igreja investindo nesta área. Nós até começamos. Precisamos voltar a isso. Mandar membros da igreja para fazer Hagai fora, capacitar. Eu lembro bem que na época, Delmara foi, Diana foi, Carlos fizeram também, a PEC, né? A PEC é investimento. Nós precisamos mandar obreiros para o seminário, é capacitação, é formação de líderes. Nós precisamos preparar essa liderança que queira. E aí o PI, que é o vermelho, que é plantação de igrejas, né? A multiplicação de igrejas foi uma ação estratégica coordenada pelo Espírito Santo. Você lê lá em Atos dos Apóstolos que no início da expansão da igreja, no livro de Atos, em todo lugar que os discípulos chegavam, eles buscavam o quê? Intencionalmente plantar uma igreja. Então você vai ver no início do cristianismo a implantação de igrejas. Por isso eu posso dizer o seguinte: é antibíblico aqueles que tentam desconstruir a ideia de igreja. Não precisa de igreja, isso é heresia. Mas nós temos que observar o ensino bíblico, né? Os apóstolos estavam ali no início e estavam iniciando intencionalmente. E aí nós temos o CG, que é a última engrenagem das 5, né? Que é a compaixão e graça. Compaixão e graça. Queridos, o Senhor Jesus, Ele sempre se compadeceu do sofrimento das pessoas. Sempre. Em vários momentos, o Senhor Jesus, Ele encheu-se de compaixão pela multidão que perecia como ovelha sem pastor. E a gente pode pensar, que momento Jesus demonstra isso? Em vários momentos você pode observar. E o que ficou mais marcante é aquele momento quando ele alimenta uma multidão com pouco peixe, pouca pão. Ele dá alimento para o povo ali, não é? Então não se pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas dentro do nosso raio de alcance, e até mesmo em lugares mais distantes. Então a ideia é partir daqui para fora. Então a gente começa indo do núcleo menor para o maior, vendo necessidades, né? Eu agradeço muito a Deus pela visão que Deus deu a Delmara, né? Ela tem por formação, né? Ela é formada como assistente social, mas ela tem uma visão muito grande nesta área, né? De alcançar, né? E aí nós temos o objetivo dessa visão, né? Vamos passar, né, para o próximo slide aí e vamos observar, né? O
o objetivo desta visão, né, lendo este texto, né? Mateus 28, de 18 a 20, né, que diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, a visão da igreja multiplicadora é multiplicar discípulos e igrejas. Essa tem que ser a visão. Para isso, ela estrutura e organiza ações interrelacionadas. Por isso, as engrenagens. Ela vai ter por base o quê? Aqueles 5 princípios que nós vimos anteriormente. Que é qual? Só relembrar: a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de líderes e a compaixão e graça. Então são estes 5 itens. E aí nós vamos seguir um pouco mais. Próximo slide, que é o processo já de batizar. Nós temos aí, fizemos discípulos, e aí nós precisamos, né, batizar, ensinar e ir, né? Comecemos aqui. Nós vamos, fazemos discípulos, depois batizamos e depois ensinamos. Então da bola vermelha para verde, da verde para azul, da azul para a pique. Esse é o caminho, é o ide de Jesus, é ir, fazer, batizar e ensinar. E assim nós vamos criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Desta forma, queridos, nós teremos aí o próximo processo, né? Partindo de grupos menores para grupos maiores. Vamos voltar para o texto de Atos 5:42, que é esse texto que está sendo projetado no próximo slide aí, bem em cima. Nós temos todos os dias no templo e de casa em casa. Bola verde. Todos os dias eles estavam de casa em casa, né, no templo. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Então, todos os dias, aonde se faz todos os dias? Na nossa casa, no templo e nos pequenos grupos. Essa é a ideia. Ela vai partir, né, de um processo menor para maior. Queridos, a gente está chegando aqui ao final. Mas o que a gente pode dizer é que igreja multiplicadora não é método ou modelo. Igreja multiplicadora não é pequeno grupo. Pequeno grupo vai fazer parte, mas não é pequeno grupo. Igreja multiplicadora não são roteiros de discipulado. Eu vou fazer um roteiro para a gente discipular. Não. E não é mudar tudo. Eu vou mudar tudo agora. Não. Então, vamos observar, queridos, que a igreja multiplicadora é muito simples. É o quê? É a visão de multiplicação intencional, baseada naqueles 5 princípios, né? Princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. Qual o objetivo? Qual o objetivo? Cumprir a grande comissão. Cumprir a grande comissão. Vamos terminar lendo 2 Coríntios 5,15. Tá? 2 Coríntios 5,15, a palavra de Deus diz assim: Cristo morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida
não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, entender este texto é fundamental. E aí a gente conclui este momento aqui de esclarecimento sobre igreja multiplicadora. Que possamos entender e colocar isto em prática. Amém?